Ok, então, pessoal, gravando aqui, iniciando a gravação da aula. Por favor, quem tiver algum problema aí de direito de imagem ou áudio, se manifeste, sai da aula e assista esse vídeo gravado posteriormente, no caso. Tá bom? Podemos resumir alguns pontos importantes aqui na aula anterior, né? A gente sempre procura fazer esse breve review daquilo que já foi visto. Nós falamos das topologias físicas, né? Como que eu interligo os equipamentos uma vez estando em ambiente de rede, né? As possibilidades existentes são diversas, dentre elas a gente pode destacar o anel, onde existe uma ligação ponto a ponto entre cada um dos dispositivos que estão interconectados. Falamos de barramento, existe um meio físico comum para todo mundo que está pendurado nele. Falamos sobre a topologia estrela com um elemento concentrador ou centralizador, assim podendo ser dito. Então todas as máquinas estão ligadas a esse elemento centralizador, né? E o grande ponto frágil aqui é que se esse ponto centralizador falha, eu perco a rede por completo. E aquela instalação em malha, que por ser mais completa e com maior número de conectividades entre os dispositivos, acaba sendo uma das mais seguras, né? Porém, o custo de implementação disso daqui ele é bem elevado, por conta da quantidade de interfaces e quantidade de cabos que eu tenho que garantir para que essa interconexão ocorra. Tá? Ficou alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram discutir nessas 4 topologias físicas? Falamos das interfaces elétricas da RS-232, comunicação serial ponto a ponto, full duplex, rede desbalanceada, que possibilita no máximo de 10 a 15 metros de distância entre os equipamentos interligados. Falamos da evolução da RS-232, que fora concebida a 422. Bastante imune a ruídos, por quê? Porque ela já trabalha com uma rede balanceada. Por se tratar de uma rede balanceada, o ruído que interfere no canal positivo de comunicação também interfere de forma simétrica e vetorial no cabo da referência negativa da comunicação. Então, os dois fios recebem a interferência de mesma amplitude, mesmo sentido. Isso acarreta no quê? Que tanto da transmissão como a recepção, ela acaba sendo transparente a esses ruídos aí, graças à concepção do circuito elétrico que é utilizado nessas interfaces. É uma comunicação que usa 2 pares, um par para transmitir e um par para receber. Por conta dessa concepção de 2 pares, ela garante a comunicação full duplex e também trabalha aí a longa distância de até 1.200 metros de comprimento. Tá? Isso para uma rede, né, com nível de ruído tolerado, um cabo de boa qualidade, você tem aí até 1.200 metros para estar trabalhando com essa interface. E aí o pessoal descobre o seguinte, na 422, putz, mas nem sempre eu preciso trabalhar em full duplex. Eu posso trabalhar em half duplex. Ora transmito, ora recebo. Então, se eu estou falando de hora transmitir e hora receber, se esse envio e recebimento for sincronizado, eu posso trabalhar com um único par elétrico. E esse único par elétrico cai o custo pela metade, se comparado a uma instalação da 422. Então surge o padrão 485, que utiliza um único par, obedece os mesmos parâmetros, ou seja, 1.200 metros de distância entre entre 2 dispositivos distintos, né? Só que com a limitação de hora transmitir e hora receber.
né? E aquela tecnologia de acordo, aquela classificação de acordo com o fluxo, quando hora eu transmito, hora eu recebo, eu estou falando de uma comunicação half duplex. Tá? 232. Perdão. 232. Full duplex, 15 metros. 422. Full duplex, 1.200 metros. 485. Half duplex, 1.200 metros. Alguma dúvida ficou nessa história? Então, para alguns finalmente, para outros talvez não, a gente inicia a história dos protocolos nessa aula de hoje. Tá? Então, já que eu tenho em mente já quais as possíveis classificações, as possíveis tecnologias envolvidas numa rede de comunicação, eu sei como interligar, eu sei como quais são os tipos de dispositivos que eu vou ligar nessas redes, né? Então talvez agora esteja no momento da gente falar um pouco da padronização do que se refere ao ambiente, inclusive, desse software. Tá? Então, quando eu falo de protocolo, é um negócio complicado, porque vamos trazer para o nosso mundo. Né? Qual é o protocolo de comunicação que a gente está utilizando aqui? Está utilizando a língua portuguesa para se comunicar, correto? Essa língua portuguesa, ela pode ser falada, ela pode ser escrita, ela pode ser visualizada. Então eu tenho N formas de receber e transmitir as informações nesse nosso protocolo de comunicação. Vocês vão entender agora, por exemplo. Eu consigo falar em língua portuguesa embaixo d'água? A água permite que as ondas sonoras sejam enviadas de um lado a outro? Não permite, ou seja, eu não consigo vibrar as cordas vocais quando eu estou com a garganta cheia d'água, corro o risco de me afogar, inclusive se eu tentar falar embaixo d'água. Então, quando a gente fala do protocolo, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma regra de comunicação, eu tenho uma padronização no formato da minha linguagem, porém, eu tenho pré-requisitos físicos da interface para que esse protocolo funcione. Vamos tentar cair um pouco mais no mundo elétrico, né? Uma interface RS422, ela tem a velocidade máxima de transmissão na ordem de 931 kbps. Isso quer dizer o quê? 931 mil bits por segundo. É quase 1 mega. A rede Ethernet, ela tem a capacidade de transferência de dados de 10 GB por segundo. 10 gigabits por segundo. É praticamente 10 vezes o que uma RS422 faz. Ok? RS422 trabalha com uma interface com 4 fios. Padrão Ethernet também trabalha com um padrão de 4 fios. A questão é, esses 4 fios da internet me permitem ser interligados nos 4 fios da 422? Não. Por quê? Por conta de discrepância elétrica, a velocidade que a Ethernet funciona é muito superior à que a 422 funciona. Esse é um primeiro motivo. E o segundo motivo? A forma como eu trafego os dados, as regras de comunicação da Ethernet, são totalmente diferentes das interfaces que utilizam o protocolo RS422. Onde que eu quero chegar nessa história? A definição de um protocolo não está só na regra de comunicação. Ela também exige que as interfaces elétricas obedeçam tal e tal quesito. Como, por exemplo, tempo de velocidade, tempo de scan, potencial elétrico na saída.
Tá? Então, por exemplo, eu tenho 10 protocolos que utilizam uma interface RS-485. Isso quer dizer que todo protocolo trabalha em 485? Não. Existem alguns protocolos que trabalham em RS-485. Assim como tem alguns protocolos que trabalham em RS-422. Peraí, professor, mas trabalha em 422 e não trabalha em 485? Sim. Porque o 485, obrigatoriamente, ele é half duplex, ora transmito, ora recebo. E o 422? Ele é full duplex. Eu posso transmitir e receber ao mesmo tempo. Então são dois padrões totalmente distintos. Tá clara essa questão do protocolo para vocês? Tá um pouquinho mais claro isso? Eu sei que é um assunto complicado. Pensem no seguinte: protocolo, conjunto de regras para que haja comunicação, juntamente com a definição de interfaces elétricas a serem utilizadas. Fica um pouco mais assertivo essa definição para vocês? Sim ou não? Tem alguém vivo ainda? Sim. Tá de boa, professor, para mim. Tranquilo? Podemos seguir? Tá conseguindo ouvir normal aí, professor? Tá baixo? Não, te escuto bem, Johnny. Ah, beleza. Então vamos lá, sem muito falatório, vamos analisar um primeiro protocolo que a gente gosta de trabalhar. Antes disso, né, vamos lá. Protocolos são padrões que especificam o formato dos dados e as regras a serem seguidas na comunicação de dados e na interligação em rede. Na comunicação de dados, eu estou falando da regra de software, e na interligação de rede, eu estou falando da interface física, da interface elétrica. Tá? Um protocolo determina como um programa deve preparar os dados para serem enviados para o nível seguinte no processo de comunicação. Lembra da história da camada OSI? Processo de comunicação, camada OSI. Os vários protocolos de comunicação que hoje são utilizados nas redes de dados podem ser comparados a idiomas ou linguagens que servem para estabelecer a comunicação entre os diversos dispositivos inteligentes e as máquinas, os equipamentos e os sistemas da indústria. Então está aqui uma forma literal de estar descrevendo talvez esses protocolos. Tá? E o primeiro que eu gosto de estar utilizando, que a gente sempre apresenta para vocês, é o tal do protocolo Modbus. Modbus é uma estrutura de comunicação serial desenvolvida pela Modcon em 1979, usada para estabelecer comunicação entre dispositivos. Baseada no modelo mestre-escravo, utiliza a interface RS-232, 422 ou 485, ou ainda Ethernet, como interface física ou meio físico para que essa comunicação ocorra. Tá? O protocolo define como o dispositivo mestre solicita o acesso ao dispositivo escravo, como o escravo vai responder às solicitações do mestre, como os erros serão detectados e informados, os tempos de chamada de resposta da mensagem, dentre tantas várias outras comunicações que ocorrem quando se utiliza o protocolo Modbus. Aí você pode me perguntar o seguinte, professor, Modbus é um protocolo de 1979. Por que a gente ainda fala dessa velharia? Pode passar na cabeça de alguns.
E isso me afeta, porque eu sou de antes de 79, então vocês estariam me chamando de velharia também, se assim eu pensasse e comentasse. Tá? Apesar de ser um protocolo de 79, primeiro ponto, ele vem sendo modernizado, tanto é que hoje o próprio Modbus já fala em Ethernet. Lá em 79, quando ele nasceu, era só o 232 e olha lá. Tá? Então, a adaptação da tecnologia Modbus para as outras interfaces, elas seguiram um caminho de evolução ao longo do tempo. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto. Lembra que a gente falou lá atrás de protocolo aberto ou protocolo proprietário? Vocês lembram dessa definição? O que é um protocolo aberto? O que é um proprietário? O aberto, qualquer um pode desenvolver a tecnologia, certo? O proprietário, você fica amarrado a uma marca. Qual foi a forma que os fabricantes de equipamentos proprietários utilizaram para poder tornar o seu equipamento compatível com o mundo da industrial? Eu tenho um hardware, eu tenho uma comunicação proprietária minha, eficiente, funciona, tá? Mas, se você quiser ligar esse meu hardware no seu, que é diferente, tudo bem, não tem problema nenhum. Nesse meu hardware proprietário, eu coloco um cartãozinho e você vai ter um Modbus falando através dele. E o outro fabricante que também tem um proprietário, também tem um cartãozinho Modbus para falar através dele. Então foi a forma que as empresas utilizaram, né, para se manter conectados e compatíveis com outras tecnologias de campo, adotarem o Modbus como o segundo protocolo nativo. Então, Siemens tem interface Modbus, Allen Bradley tem interface Modbus, Onron tem interface Modbus, Schneider tem interface Modbus. 85% do mercado possui uma interface Modbus, para que haja exatamente essa compatibilidade que a gente está querendo divulgar para vocês, que é um negócio tão importante. Ok? Então, por conta da atual modernização, do acompanhamento ao longo da história da tecnologia e dessa vasta compatibilidade que se mantém até hoje para os demais equipamentos, é que o Modbus acaba sendo, primeiro, o primeiro protocolo que a gente apresenta para vocês. Segundo, é o protocolo que a gente utiliza nas aulas de laboratório lá na ETEC. Então, havendo aí uma possibilidade de retorno de aula presencial, tá? É a tecnologia que a gente vai estar utilizando em sala de aula. Professor, não vai retornar. Se vocês tiverem aí um laptop e um Arduino, a gente já consegue falar em Modbus. Tá? Porque tem até projetinhos de Modbus para a gente conversar em plataforminhas dessas daqui, né? Esses Arduino que tem aqui, esses Arduino Uno, Nano, né? Já vem capaz de absorver um programinha aí de Modbus serial. Tá? Então dá para fazer bastante brincadeira aí, trabalhando em rede, talvez até dentro de casa. Mas isso é um assunto para um segundo momento, não vamos conversar sobre isso agora não. Tá? Então, Modbus, protocolo aberto, interfaces elétricas 262, 422, 485, Ethernet, desenvolvido pela Modcom em 79, utilizando a topologia que a gente define por mestre-escravo. Qual que era a definição de mestre-escravo mesmo, pessoal? Isso é pergunta de prova, hein? Lembram? Não lembram? O mestre pergunta e só o escravo que ele perguntou responde. Perfeito.
O escravo só fala se o mestre questionar. O mestre pergunta, todo mundo escuta a pergunta, mas somente o escravo que foi requisitado é que vai gerar a resposta. Exatamente, Tony, é isso mesmo. O mestre pode trabalhar em dois modos no Modbus, tá? Aquilo que a gente chama de requisição-resposta, pode enviar uma mensagem para um escravo específico, um escravo em particular, que pode ser um sensor, uma válvula, um driver de rede, etc. Né? Ou então, no que a gente chama de modo difuso, ele pode enviar uma mensagem comum a todos os escravos. Como o mestre e os escravos estão ligados a um único barramento bidirecional, é necessário designar um endereço de 1 a 247 para cada escravo que eu quero obter uma resposta. Então, esse primeiro modelo que é definido aqui, ó, é o que a gente chama de unicast. Já o endereço 0 é utilizado para broadcast. Então, quando eu mando uma pergunta para o endereço 0, na verdade eu estou trabalhando no modo difuso. Eu estou trabalhando no modo broadcast. Uma única pergunta para todos os escravos simultaneamente. Ou uma única instrução para todos os escravos simultaneamente. Tá? Bom, o modo requisição-resposta vocês já entenderam. Eu posso perguntar, aluno número 1, resposta presente. Aluno número 2, resposta presente. Ok? Só que em alguns momentos, eu preciso, por exemplo, de respostas sincronizadas. Vocês têm um conceito do que é um alto-forno? Sim ou não? Não lembro. Um alto-forno é uma panela de concreto bruta com cerca de 20 a 30 metros de diâmetro e uns 60 metros de altura, onde você joga minério de ferro, você aquece essa panela e você faz o escoamento dos lingotes de aço dessa panela aí no caso. Tá? Produção de aço é feita através de um alto forno. Em algum momento eu preciso apresentar alguns vídeos dessas plantas industriais para vocês. O que acontece? 20 metros de diâmetro, como é que eu sei se a temperatura nesse sistema está homogênea? Você concorda que eu preciso colocar um monte de sensor de temperatura ao longo desse forno? Em torno desse forno? Na parte de baixo, na parte do meio, na parte de cima? Tudo bem? Como é que eu faço uma leitura sincronizada? Porque se eu tiver 10 dispositivos, perguntar para o primeiro, depois eu pergunto para o segundo, depois eu pergunto para o terceiro, depois eu pergunto para o quarto, você concorda que quando eu cheguei no 10º já deu tempo do primeiro esfriar? Então eu não vou ter uma leitura sincronizada, eu vou ter um negócio meio que bagunçado ao longo do tempo? Ok? Faz sentido isso para vocês ou não? Sim. O que é uma leitura em broadcast no Modbus? Tá? O mestre faz uma requisição no seguinte descritivo, tá? Vocês, módulos de temperatura, leiam no momento 3 qual a temperatura que está ocorrendo no forno. E aí eu falo 1, 2, 3. No instante que eu falo façam a medida, todos os escravos pegam aquela medição e guardam consigo. Tá? A leitura foi feita sincronizada. A resposta das leituras eu vou pedindo de um a um depois. Faz sentido isso que eu estou falando? Tá? Uma vez que todos leram sincronizado, módulo 1, instante 0, quanto foi? 105. Módulo 2, instante 0, quanto foi? 108. Módulo 3, e eu vou coletando as temperaturas
de cada um dos escravos quando eu gerei um comando em broadcast. Tá? Mesmo sendo um protocolo relativamente pobre nessa parte de sintonia, de sincronização, tá? Ele tem alguns recursos que me possibilitam fazer esse tipo de leitura sintonizada. E aí sim eu consigo colocar 250 pontos de medição sincronizados. Eu vou ter que coletar uma leitura por vez, mas que as leituras foram sincronizadas, isso aconteceu. Tá? Então tá clara essa diferença no modo requisição-resposta em relação ao modo difuso? Tudo bem aqui, pessoal? Tá claro. Oi, Leonardo. Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Sem dúvidas. Não. Unicast, um remetente por receptor. Broadcast, um remetente a todos os receptores conectados. Você quer entender talvez um pouquinho mais desse broadcast? Pensa numa emissora de televisão. É um único transmissor para um monte de TV que está sintonizando sincronizadamente, não é isso? Tá? A ideia do broadcast é exatamente essa. Eu disparo a informação, quem tiver com a anteninha linkada ali naquele momento, coleta a informação para que seja usada posteriormente. Certo? Tipos de protocolos Modbus. Tá? Além das interfaces, a gente tem 3 tipos básicos do Modbus. Tá? O mais antigo é o Modbus padrão. Tá? É usado para comunicação de CLPs com dispositivos de entrada e saída, entrada e saída de dados, né, remotas, instrumentos eletrônicos inteligentes, o tal dos IEDs aí na área de energia, tão famoso, atuadores de válvula, transdutores de energia e por aí vai. A interface física do Modbus padrão pode ser o RS-232 ou o 485, tá? Que dependendo da distância e da quantidade de escravos pendurada nessa rede, pode ao extremo chegar a 12 megabits por segundo. Então esse é o Modbus padrão, é o mais antigo, funciona até hoje, produz tecnologia até hoje com isso daqui. Tá? Aí teve um pessoalzinho esperto da Schneider, tá? Meados de 82, 83, alguma coisa parecida com isso, fez um estudo de como funcionava o Modbus padrão. Ah, é assim que funciona? Tá. E se eu melhorar isso, 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 isso e isso? É o mesmo protocolo? Já não é mais o mesmo protocolo. Concorda que a partir do momento que eu modifico aquilo que está funcionando e eu agrego informação, já não é mais o mesmo produto, né? Já não é mais o mesmo padrão. É fácil de enxergar isso para vocês ou não? Pensa no seguinte, uma calculadora normal, financeira, comparada com uma calculadora científica. É o mesmo produto? Ah, os dois são calculadoras, professor. Tá bom. Mas essa que foi evoluída é o mesmo produto que essa simplificada? Não é, né? São dois produtos totalmente distintos. E com essa visão de um produto distinto, a Schneider registra como Modbus Plus o que ela chama de protocolo proprietário. Tá? Então, enquanto o Modbus padrão é uma plataforma aberta, sem dono, o Modbus Plus ele é um protocolo proprietário. Então a Schneider detém os direitos do Modbus Plus até hoje. E se alguém quiser produzir alguma interface ou algum produto que trabalhe em Modbus Plus, tem que pagar um royalty aqui para a Schneider, para que possa ser utilizada essa tecnologia de forma comercial. Ok?
E aí, com o avanço das interfaces, o avanço da tecnologia, surge então o Modbus TCP, que também é um protocolo aberto, mas ele usa como base o quê? O Modbus padrão, o antigo Modbus padrão. Tá? Ele pega toda essa padronização de comunicação, ele aplica uma nova camada, uma camada OSI superior aqui, de endereçamento IP, e começa a trabalhar com o Modbus através de redes Ethernet convencionais. Tá? Por isso que a gente utiliza, inclusive, a tecnologia do Modbus nos nossos laboratórios de informática. Porque só um cabinho Ethernet já é o suficiente para mim fazer leitura e fazer escrita em cima desse protocolo. Ok? Meio físico é o Ethernet. Utiliza a taxa de transmissão aí de 100 MB até 10 GB na interface Ethernet, né? Mas a comunicação ainda fica restrita aos 115, 230 kbps na camada inferior de transferência de dados. Tá? Então, quando se fala de Modbus, tem esses 3 padrões básicos. Em cima desses 3 padrões básicos, o padrão ainda ele tem uma divisãozinha, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Então, para a gente fixar o conceito, o mestre pode ser um controlador lógico programável, ou seja, pode ser um CLP, ou um computador operando num sistema de supervisão. Olha o sistema de supervisão aqui de novo. Os escravos podem ser CLPs, podem ser outros computadores, sensores inteligentes, etc. Então, eu posso ter um mestre aqui, por exemplo, em Modbus TCP, conversando através de um gateway com o equipamento em Modbus Plus. E também conversando através de um outro gateway com um Modbus padrão lá embaixo. Tá? E aí vocês podem me perguntar, professor, mas obrigatoriamente do TCP/IP para chegar no Modbus Standard, eu tenho que passar pelo Modbus Plus? E aí a resposta que eu te dou é não. Você pode ter um outro gateway aqui fazendo a função de Modbus TCP para Modbus RTU. E essa transferência de dados ela seria direta. Tá? Então esse desenho aqui é uma das possibilidades, mas não a única, não a obrigatória. Tranquilo? Agora sim. Nas redes Modbus padrão, ela emprega 2 modos de transmissão. Esse modo de transmissão é o que define o conteúdo de bits da mensagem a ser transmitida. Como a informação da mensagem será empacotada e descompactada na mesma. Tá? Os 2 padrões são modo ASCII e modo RTU. Então, o Modbus padrão ASCII, os dados são codificados em caracteres ASCII de 7 bits. E o Modbus padrão RTU, os dados são transmitidos em formatos binários de 8 bits. Então a diferença é, essa comunicação fala de 7 em 7 bits e essa comunicação trabalha de 8 em 8 bits. 1 bit só faz tanta diferença, professor? Faz total diferença. No modo de transmissão ASCII, eu tenho 1 bit de start, 7 bits de dados, 1 bit de paridade e 1 bit de stop. Então isso daqui é o que a gente chama de uma única palavra em Modbus ASCII. Esta palavra possui 10 bits. Se eu quiser transmitir uma informação de 4 bits de dados, uma única palavra basta? Uma única palavra basta. Se eu quiser transmitir 8 bits de dados, uma única palavra basta? Não. Eu tenho que transmitir uma palavra com 7 e uma segunda palavra com um único bit para totalizar os 8 que eu queria mandar. E se eu quiser mandar 16 bits? 7, 14, 21. Eu preciso de 3 palavras para mandar um conteúdo de 16 bits.
Tá claro esse conceito? Isso aqui também é um pouquinho complicado de se entender, mas eu preciso de um posicionamento de vocês aí. E aí, senhores? Eu não entendi ainda não. Não entendeu? O que é uma palavra de 7 bits? Com 7 bits, 2 a sétima, quanto que dá esse número? De 0 a 128, qualquer número de 0 a 128 eu consigo mandar com 7 bits? Ok? Se eu quiser mandar a informação, olha, minha temperatura está em 127, eu consigo mandar com uma palavra em ASCII, tudo bem? Vamos ver se entende aqui agora. O RTU trabalha com 8 bits. Qual que é o tamanho da palavra de 8 bits? De 0 a 255? Ok? Se eu precisar mandar uma informação, olha, eu estou com 255 decimais da casa da temperatura do sensor. Em RTU, quantas palavras eu preciso para mandar esses bits? Concorda que é uma única palavra? Eu tenho aqui 8 bits de dados. Ô, professor, mas essa palavra aí é uma palavra específica ou o que vai chegar nessa parte ainda? Nós não vamos entrar nisso daqui. Não no formato que vocês estão imaginando. Vamos lá. Tá calma nessa hora. Se eu abrir, ele vai ajudar. Start. Dado. Binário. Stop. Paridade. Stop. Modo ASCII. 1 bit de start. 1 bit de paridade. E 1 bit de stop. Ok? E aqui eu vou ter 7 bits de dados. 2 elevado a 7. Menos 1. Qualquer grandeza de 0 até 127 é um dado que eu posso jogar aqui nesse campo. Concorda? Por exemplo, 127 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 1, 1. O que vai ser uma comunicação? Vai ser a transferência desse pacote aqui. Eu não quero transmitir 127, professor. Eu quero transmitir a palavra chamada 63. Quem é o 63? Isso aqui é o decabin desse número que está aqui.
64. 13. 155. Opa, o que aconteceu? Quatro, 8 bits. Você está vendo que eu preciso de 8 bits para transferir a informação 155? Ok? Ok. O que eu vou ter que fazer para mandar um 155? Eu vou ter que quebrar essa mensagem. Eu vou mandar 7 bits, depois eu mando o bit que está faltando. Tá claro isso? Já se a minha interface tiver 8 bits, e aí não vai ser o Modbus ASCII, vai ser o Modbus RTU. Quem que é o 2 elevado à oitava? 2 à oitava. Igual a 2 à oitava. Qualquer número de 0 até 256, eu mando em uma única palavra. De 0 a 255, na verdade, né? Qualquer número de 0 a 255, eu mando numa única palavra. Quero mandar o número 200. Olha lá, 8 bits representa. 210. 8 bits representam. 378. Aumentou mais uma casa. 4, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em ASCII, eu vou ter que mandar duas palavras. Em RTU, eu também vou ter que mandar duas palavras. Porque 378 não cabe em 255. 378 não cabe em 156. Então, a comunicação entre dois dispositivos vai ser o quê? O conjunto de várias palavras. Várias palavras formam um frame, formam uma frase a ser transmitida. Então, eu não tenho uma comunicação monossilábica. Eu não tenho uma comunicação restrita. Eu literalmente converso com esses equipamentos de um lado para o outro. Trocam-se frases, trocam-se pacotes maiores do que uma única palavra. O que eu estou tentando dizer é, aqui são múltiplos de 8 bits quando eu falo em RTU. E quando eu falo em ASCII, as palavras são múltiplos de 7 bits, quando eu estou falando em Modbus ASCII. Então, o que é uma frase no Modbus ASCII? Eu tenho uma palavra de início. O que é o início? Vou começar a falar. Eu tenho duas palavras que são do endereço. Então, eu tenho 20 bits de endereço. Eu tenho duas palavras que definem a função que eu quero realizar. Eu quero fazer uma soma, eu quero fazer uma leitura de uma variável analógica. Eu quero fazer uma escrita de uma variável digital. Isso é uma função. Eu tenho de 0 a 252 bits, que são informações, são dados. Aqui entra aquele múltiplo que eu estou falando. Se esse dado for de 7 bits, uma única palavra basta. Se for de 70 bits, eu tenho que ter 10 palavras. Feito tudo isso, tem o tal do LCR. O LCR é um Longitudinal Redundancy Checking.
é uma numeração, é uma conta, é o resultado de uma conta feita com todos esses pacotes anteriores. Eu faço uma conta maluca aqui, desses números, e eu recebo um número aqui de CRC. E esse número de CRC me define o seguinte: olha, você tem um resultado de 78 dessa conta. Ah, por quê? Porque a conta foi feita e deu 78 o resultado. Transmito essa informação. O cara que recebe vai pegar essa informação toda aqui, ó, e vai fazer a conta de novo. E vai receber o resto. Ele vai receber tudo isso aqui, vai receber os 78 e vai receber a palavra de final. Ele vai repetir essa conta com esses dados. Se o receptor repetir a conta e der 78 de novo, qual é a chance dessa informação estar errada? Nenhuma, né? Se eu recebi o 78, eu fiz a conta, bateu o 78, então a chance dessa informação eu ter entendido o que realmente foi transmitido é muito grande. Então eu considero como uma resposta válida. Já no caso, eu recebi essa informação toda e recebi o 78 de LCR. Eu refaço a conta e o resultado dessa conta dá 25. O receptor fala o seguinte: opa, 25 é diferente do 78. Isso quer dizer o quê? Eu entendi alguma coisa errada. Qual vai ser a resposta desse escravo? Me manda sua pergunta de novo, porque eu não entendi o que você quis dizer. Então, o tal do LRC, ou LCR, ele vem a ser o quê? Um elemento de conferência da integridade da informação que eu estou mandando de um lado para o outro. Feito tudo isso, duas palavras de finalização. Acabei de falar. No caso, eu falei 3 palavras, né? Acabei de falar. Então, ele tem uma codificação específica para dizer o seguinte: finalizei a minha transmissão. Quando eu finalizo a minha transmissão, eu posso receber um dado novo. Tá dando uma clareada nesses pacotes ou não? Vamos lá. Quem levantou a dúvida foi o Stone. Quem mais comentou? Stone, clareou a ideia ou não? Sim. Eu não tenho a pretensão nem o interesse de ficar fazendo exercício com isso aqui, tá? Mas em algum momento, pelo menos a codificação de um frame e de uma palavra, vocês têm que estar entendendo exatamente para saber do que se trata, tá? O que é uma palavra, o que é um frame. Mas a gente não vai exercitar isso daqui, a gente vai exercitar isso de outra forma. E tudo dando certo, eu quero ver se eu mostro para vocês isso ainda hoje. Então, ó, presta atenção nesse quadro. Por exemplo, endereço, 2 palavras. Ó a função de endereço aqui, ó, no RTU. Uma única palavra já dá conta. Ó a função, uma única palavra também já dá conta. Então eu mando muito menos informação em RTU de uma forma muito mais eficiente. Por quê? Porque uma única palavra em RTU já faz a função que eu tinha mapeada em ASCII. Então o conteúdo aqui acaba sendo bem menor do que a gente tinha no modo ASCII. Ah, professor, mas você ganha milissegundos? Sim, são milissegundos a amplitude do ganho numa comunicação dessa daqui. Mas para alguns processos, esses milissegundos fazem toda a diferença. Tá? Quando você tem 256 escravos pendurados numa rede, qualquer milissegundo que você puder economizar, você vai ter ganho no teu processo. Ok?
Então, o que era LRC, para o Modbus RTU, é o CRC, Cyclical Redundancy Check. Também é o resultado de uma conta feita com o endereço, com função e com os dados. Dúvidas? Comentários? Reclamações? Vamos lá, o momento é agora. Tô mais ou menos conseguindo acompanhar, professor. Falar que 100% não tô, não. Aplicação Modbus. Posso ter um computador, posso ter um CLP fazendo a função de mestre, usando um gateway do padrão Ethernet para o modo serial, seja ele ASCII ou RTU. Perceba que tem um barramento aqui, ó, onde todos os elementos estão interconectados. Posso ter um CLP, posso ter um inversor de frequência, posso ter uma IHM, posso ter um controlador de temperatura, posso ter um I/O remoto. Tá? Se o meu mestre for o CLP, o meu escravo pode estar em Ethernet também. Não tem problema nenhum. Tá? Desde que todos os equipamentos estejam interconectados. Profibus. Profibus vem de Process Field Bus. É um outro protocolo desenvolvido na Alemanha, inicialmente pela Siemens, em conjunto com a Bosch e a Cochlear-Miller, em 87. Rede de campo aberta, tal como o Modbus. É um sistema do tipo multimestre, aceita mais de um mestre na mesma rede, independente dos fabricantes, ao alcance de uma larga variedade de aplicações de manufatura. Sua independência é garantida por se tratar de rede aberta e assegurada pelas normas internacionais. Profibus também utiliza estrutura mestre-escravo, também utiliza mais frequentemente o RS485. Dá uma olhadinha na palavra do Profibus. Um bit de start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits de dados, 1 de paridade, 1 de stop bit. O que te lembra isso aqui? O RTU? 1811. Exatamente. Ou seja, o Profibus também é uma melhora de um protocolo antigo, de um protocolo aberto. Quer dizer que o Profibus fala RTU? Não. Porque a codificação das palavras que eu uso no Profibus é diferente da codificação que eu uso no Modbus. É mais ou menos o seguinte, pensa que eu tenho uma tabela de ações a serem executadas. Tá? O código 127 para o Modbus seria uma leitura analógica. Para o Profibus seria uma escrita digital. Então nunca que o protocolo Profibus vai conseguir conversar diretamente com um dispositivo Modbus, porque eles falam duas línguas distintas. É você colocar um japonês para falar com um alemão. Se não tiver um tradutor ali no meio do caminho, olha, quando eu recebo 127 daqui, ó, eu quero dizer a instrução 78 do outro lado. E quando a resposta for 25, quer dizer que eu quero responder 164. Tá? Então, um gateway basicamente é um tradutor de planilhas. Tudo que eu recebo de um jeito, eu devolvo de outro. Tudo que eu recebo do outro, eu recebo de um jeito. Mas na sua essência, o meio físico e a quantidade de bits continua sendo a mesma.
Começa a fazer um pouquinho mais de sentido para vocês ou não? Sim ou não? Sim. Sim. O português não é falado através de onda sonora, o alemão não é falado através de onda sonora. A interface 485, você pode falar um monte de coisa ali dentro. Só que se um não consegue entender o que o outro quer dizer, não adianta. Ah, professor, mas o alemão usa o abecedário? Sim. O português também usa o abecedário? Também. O beabá para mim funciona como o beabá para o alemão? Não. Então, mesmo que a linguagem universal sejam os zeros e uns sequenciados, tá? O que uma palavra de um jeito funciona para lá, não funciona para cá. Por isso que existe essa diversidade de protocolo. E por isso que existe essa necessidade de conversores de padrão. Ok? Percebam, todo protocolo, normalmente você vai ver vinculado a uma marca. Bosch, Cochlear Miller, Siemens. Tá? Por isso, inclusive, que a gente não desenvolve muito a fundo esse tipo de detalhamento. Por quê? O que eu tenho que entender quando eu estou utilizando um protocolo é: eu tenho que saber o tipo de pergunta que eu vou fazer. Eu quero uma leitura analógica. De quem? Do endereço 2. Por quem? Pelo mestre 1. Então, essas redes de comunicação, o que a gente faz é parametrizar para que a comunicação ocorra. Eu não fico escovando bit byte que nem está aqui. E a hora que a gente entrar na parte de supervisão, isso vai ficar mais claro para vocês. Eu preciso de mais uma, 2, 3 aulas para a gente começar a mostrar o software funcionando. E aí talvez a cabeça de vocês aí possa se expandir um pouco mais. Tá? Mas não vai ser essa escovação de bit aqui. Então, quem está preocupado, despreocupa agora. O que eu preciso é que vocês entendam aí conceitos básicos de cada uma das tecnologias que a gente está apresentando a vocês. Ok? Então, o que eu quero fixar aqui? O Profibus tem um formato muito parecido com o Modbus RT1. Ponto. Assim como o Modbus tem o RTU, tem o Modbus TCP, Modbus Plus e o Modbus padrão, o Profibus também tem o Profibus DP, de Decentralized Periphericals, periféricos descentralizados. Tem o PA, de Process Application, aplicação de processo. E tem o FMS, que vem de Field Bus Message Specification, especificação de mensagem e barramento. 3 derivações. Existe uma quarta derivação, que é o tal do Profinet. Né? O que é o Profinet? É um Profibus conversado através de um ambiente Ethernet. Tá? Mas o Profinet a gente vai deixar mais para frente no caso. No Profibus DP, eu tenho alta velocidade, com taxa de transmissão de até 12 megabits por segundo, uma montagem mais barata e é para comunicação entre sistemas de supervisão e controle de dispositivos de chão de fábrica. O DP é o padrãozão, é o Profibus padrão em situação comum. Né? Quem gosta de utilizar o padrão de comunicação Profibus, utiliza o padrão DP. Quando eu tenho plantas e processos mais específicas, eu já não trabalho com o Profibus DP, eu trabalho com o Profibus PA. Porque ele conecta vários transmissores de nível, pressão e vazão de uma forma extremamente mais segura do que o Profibus DP. Tanto é que o PA ele pode ser utilizado até em áreas que a gente chama de intrinsecamente seguras. Ou seja,
Áreas que correm risco de explosão, tá, podem ser certificadas com equipamentos que trabalhem em Profibus PA. Tamanho o cuidado que eles têm na qualidade da informação que vai e volta. Tá? Então, se eu não tenho uma área intrínseca, eu uso o DP mesmo. Se eu tenho uma área que tem risco de explosão, aí eu vou para o PA. Tanto é que, ó quanto cai a taxa de transmissão no PA. Eu saio de 12 mega, vou para 31K a taxa de transferência. Porque eu transfiro e confirmo de novo e faço outra conferência. Ah, realmente, essa informação está certa. Então, esse processo de conferir o que está executado, ele é moroso, ele ocupa tempo. Tá? Então, por isso que existe essa distinção. O FMS tem caído em desuso, tá? Com a história do Profinet. Mas era a solução dessa tecnologia que era utilizada para comunicação entre CLPs, entre PCs. Então, uma comunicação com maior fluxo de dados, eu não deixava para fazer nem em DP nem em PA. Eu fazia em FMS. Tanto é que tem uma imagem aqui que vai mostrar depois para vocês essa questão. Daqui a pouquinho eu posso ver essa imagem. Antes disso, só para a gente entender, né, o que é uma palavra em Profibus? O que é uma frase, um frame em Profibus DP? Existe uma palavra de início, uma palavra de comprimento da informação, a repetição desse comprimento para mim já fazer uma conferência, um delimitador de início de comunicação, N bits aqui que são utilizados para a informação de dados transferida, finalização do delimitador, finalização da frase. Isso é um Profibus DP, é uma frase no padrão DP. Já numa frase no PA, eu tenho um preâmbulo. O que é um preâmbulo mesmo? Vocês lembram desse termo? É um descritivo de início de frase. É um informe do tipo, olha, eu vou te mandar uma grandeza analógica. Isso é um preâmbulo, por exemplo. Então, antes mesmo de começar a fazer a transferência, ele já fala do que se refere a essa transferência. Tá? Ele tem um início de palavra, início de frase, um delimitador de frase, um comprimento, a conferência do comprimento, o início da repetição do delimitador, os dados, a redundância cíclica checada, ou seja, aquele CRC aqui ele é bem maior do que no Profibus DP, para mim saber da integridade dessa palavra. E se tudo isso bateu, eu faço a finalização da minha frase. Então você percebe até pela quantidade de blocos no PA, o quão mais detalhado é a comunicação no PA se a gente comparar na comunicação do DP. Consegue ficar claro com essa representação gráfica esses termos? Tudo bem, senhores? Tem. Sim. Tudo certo. Será que tem gente convulsionando já nessa aula ou não? Quem está vivo ainda? Levanta a mão para mim, só para mim ter certeza. Um morreu, cadê? Tiago está vivo, Douglas está vivo? O Douglas acho que foi tomar um café. Então tá bom. Aos interessados, isso aqui está lá no PDF que eu disponibilizei para vocês. Quem tiver interesse de aprofundar esses conhecimentos dos protocolos de comunicação, para o Profibus, tem uma pequena listinha de um glossário aqui do que se trata cada uma das terminologias lá que a gente está utilizando no outro slide.
SD, Starter Delimiter, LE, Net Data Lang, Ler, byte de comprimento, DA, Destination. Então aqui ó, tem inclusive os tamanhos de cada um desses dados que estão sendo trocados aí de um lado ao outro. Tá? Então quem quiser, isso daqui não é a típica coisa que eu também costumo cobrar para avaliação, não faz sentido. Né? Eu não estou criando aqui projetistas de protocolo, não é esse o objetivo, tá? Mas sim municiar vocês com informações que vocês possam caminhar adiante conforme interessados. E aqui eu apresento para vocês uma visão geral daquilo que a gente enxerga como uma implementação do nível de chão de fábrica, do nível operacional e do nível gerencial, utilizando as tecnologias Profibus. Então, ó, tem o Profibus DP trabalhando aqui no chão de fábrica, mas eu tenho uma área específica lá, é uma área que demanda equipamentos especiais. Então eu tenho um gateway que faz a conversão do Profibus DP em Profibus PA. Então o PA vai pegar essa informação, vai traduzir para DP e vai jogar nesse barramento. E nesse barramento eu posso ter PLCs recebendo essa informação, posso ter computadores industriais, estações de trabalho, workstations, posso ter DCS recebendo essas informações aqui no barramento DP. Tá? E como que eu troco a informação aqui entre o PLC, o DCS e os servidores de área, aí, os CNCs de controle? Eu posso estar utilizando um FMS para fazer a troca de dados aqui, porque aqui embaixo, basicamente eu estou trocando dados, eu estou trocando palavras de um lado para o outro. Aqui em cima eu estou trocando planilhas, eu estou trocando alocações de memória por completo. Tá? Então a comunicação aqui em cima é bem mais pesada do que essa que acontece aqui embaixo. Ok? E para que vocês tenham aqui uma ideia, nível de chão de fábrica, tá? O ciclo de barramento gira em torno de 10 milissegundos. A cada 10 milissegundos, eu tenho uma varredura completa dos dispositivos que estão aqui embaixo. Já no nível de célula produtiva, eu tenho da ordem de 100 milissegundos. Ou seja, essa rede é 10 vezes mais lenta do que essa daqui. Por quê? Porque o volume de dados que eu tenho aqui é absurdamente maior do que eu tenho aqui. E no nível operacional, lá em cima, ó, no nível de fábrica, né? Para mim mandar essas informações para o ERP, para o PCP, para aqueles andares acima lá no caso. Meu tempo de ciclo é da ordem de 1 segundo. Porque 1 segundo ficar sem atualizar um banco de dados não é nada. 1 segundo ficar sem atualizar uma remota, um I/O, eu explodo a fábrica. Então eu dou prioridades distintas em redes distintas com essa tecnologia padrão Profibus. Ah, mas e se eu tiver, professor, um CLP aqui embaixo, ó, que fala Modbus, para me interligar nessa rede? Eu teria que ter um gateway Modbus para Profibus DP. E aí esse mesmo cara fazia o controle de todos os dispositivos lá embaixo. Tá claro esse conceito? Sim. Jonas está com a mão levantada ainda por dúvida ou porque você não abaixou? Não abaixou. Aplicações Profibus. Cervejaria, linha de invase, plantas químicas, plantas farmacêuticas, alimentícia. Típica aplicação PA, né? Silos com serpentinas de refrigeração ou de aquecimento que estão pressurizadas. Se tem um silo que está pressurizado com variação de temperatura-pressão, isso aqui pode explodir a qualquer falha que ocorrer na comunicação. Então, ó,
eu tenho sistemas de Profibus PA interligando aqui esses silos. Tá? Posso ter um gateway fazendo a conversão do PA para o DP. Posso ter um CLP com uma interface DP e uma outra interface em cobre, no padrão Ethernet, para que eu possa supervisionar tudo isso que está acontecendo na minha planta. Então a gestão dos silos está em PA. Ó, a gestão de remotas aqui do lado de fora está em DP. Válvulas de controle da Festo, por exemplo, também podem estar em DP. O inversor de frequência da Danfoss também está conversando em Profibus DP. Tá? Então aqui são exemplos, tem logomarca, inclusive, exatamente para dizer o seguinte: eu não preciso obrigatoriamente trabalhar com um fornecedor único. Eu tenho Danfoss, tenho Festo, tenho Siemens, computadores, válvula da Delta Pilot, medidores de vazão da Micon, válvulas pilotadas remotamente da Samsung novamente. Então, são diversas as aplicações e diversos os fabricantes que trabalham com essa tecnologia. Tá? Não tem um único aí no caso. Era isso. Dúvidas aqui em algum slide? Algum comentário? Nenhuma, professor. Nenhuma. Para uma primeira apresentação do que se trata os protocolos de comunicação, vocês acham que estão começando a entender um pouco a respeito? Sim. Sim, professor. Tá bom. Deixa eu finalizar essa gravação aqui, então.